Vocês estão, mandem aí um ok se vocês estão vendo essa a apresentação. Tá escrito, eu tenho ansiedade, precisamos falar sobre isso. Se vocês estão vendo essa tela aqui. Mandem aí no chat pra mim. Estou vendo, a Jordana mandou, tá bom, beleza. Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Eu vou mandando aqui, qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me mandar no chat, tá bom? Que eu vou respondendo aí pra vocês, tá? Eu vou parando, de vez em quando eu vou parando e dando uma olhadinha no chat. Bom, primeiramente eu vou falar rapidamente quem sou eu, né? Meu nome é Tereza, até pra vocês saberem, né? Quem é essa pessoa que tá aqui me falando sobre esse monte de coisa, né? Meu nome é Tereza Zabuliones, eu sou psicóloga, eu participo de alguns grupos que são iniciativas de outros psicólogos ou mesmo de pessoas que sofrem de ansiedade e outros transtornos. As pessoas me adicionaram no grupo. Eu acompanho bastante, mas nem sempre consigo interagir, dar um suporte. E aí eu também tenho uma lista de contatos que já recebiam meus conteúdos sobre ansiedade. Eu fiquei, até se alguns de vocês, né, são da lista, eu fiquei um tempo sem encaminhar conteúdo porque eu estava bastante focada num outro projeto, mas agora eu tô de volta. E essa é a forma que eu entendi de contribuir, tá? De uma forma mais... para quem não consegue fazer psicoterapia ou mesmo ainda não conhece, ainda não faz, né? Mas uma forma de compartilhar conhecimento e informação. Eu acredito que esse seja um caminho muito importante para a superação da ansiedade. Primeiro, entender o que acontece com você, né? Entender quais são os sintomas, conhecer mesmo isso que acontece com você, porque acontece e o que você pode fazer em relação a isso, tá? Por muito tempo, eu mesmo com a formação de psicologia também sofri bastante de ansiedade, né? Eu desenvolvi desde a infância por questões do meu ambiente familiar, né? Mas há 2 anos mesmo, depois de uma crise durante o trabalho, né? Eu atuava na área de RH, é que a coisa ficou bastante feia. Então eu tive crises de ansiedade, eu tinha pensamentos muito negativos a respeito de mim mesma e do meu trabalho, da minha competência. Isso me causava muito desânimo, muita ansiedade sobre o que eu faria ou não da minha vida, se eu teria futuro em qualquer coisa que eu fizesse. Enfim, eu tive realmente pensamentos muito paralisantes e que me traziam muita ansiedade, né? E aí, depois de um processo de psicoterapia que eu fiz com uma psicóloga, né? Eu já era psicóloga, mas eu fiz um processo também com uma psicóloga, faço até hoje, é que eu fui conseguindo superar a ansiedade. Então, eu decidi, por fim, sair da empresa que eu estava. Eu já estava lá na área de RH há 5 anos e nessa empresa há 3 anos. Eu realmente consegui ver de forma clara que não exatamente era eu, mas aquele ambiente realmente para mim não era o que eu tinha como ideal. Eu saí da empresa, comecei a atuar na área clínica e com foco justamente em ajudar as pessoas a superar a ansiedade, né, e serem protagonistas da própria vida. Então, como que a gente começa a superar isso? Primeiro, entendendo o que acontece com a gente. Eu faço muita psicoeducação no consultório, que é isso que eu vou fazer com vocês, que é psicoeducar, ou seja, ensinar sobre a ansiedade. Bem-vindo, Araújo Neves, bem-vindo. Tô começando aqui, ainda não perdeu muita coisa não, tá bom? Seja bem-vindo. Joga aí no chat se você tá me ouvindo, me vendo bem. Então, o primeiro passo é a psicoeducação, é a gente começar a entender o que acontece com a gente. A gente muitas vezes recebe informações muito truncadas, ou mesmo a gente não entende o que acontece com a gente, ou não tem informação suficiente. Então, o primeiro passo é a gente entender o que é essa tal de ansiedade, o que acontece com a gente, por que isso acontece com a gente e o que a gente pode fazer então a respeito, tá? Então esse é o passo inicial que eu quero dar com vocês. É o passo de trazer informações de qualidade para que vocês possam começar a ter autonomia sobre isso, então, para que vocês possam saber o que vocês podem afinal fazer para superar a ansiedade, tá?
Então eu tô aqui para dizer que sim, é possível ter uma vida mais leve, uma mente saudável, ser protagonista da própria vida, tá? Não é uma coisa impossível, é um processo sim, não existe milagre, e eu vou falar sobre isso, mas eu tô aqui para ajudá-los, tá? O que a gente então vai falar um pouquinho hoje? O que é ansiedade? Ansiedade normal e patológica, né? Tipos de transtornos de ansiedade, os tratamentos para ansiedade e as técnicas comportamentais e que a gente pode fazer para diminuir a ansiedade. Eu vou passar mais rapidamente nessa parte para a gente ir para as perguntas, porque eu quero ouvi-los e eu quero também entender quais as principais dificuldades de vocês, o que vocês têm, né? Aqui está escrito e-book, porque essa apresentação faz parte de um e-book que eu criei, é um documento digital que eu vou enviar depois para vocês também nos grupos. Então, assim, as informações contidas, o que eu vou passar aqui para vocês, se trata de parâmetros gerais sobre os transtornos de ansiedades e os sintomas de tratamento, tá? É muito importante dizer que, assim, não existe um molde em que todo mundo se encaixa. Então, por exemplo, tudo que eu vou dizer aqui não é 100% todo mundo vai sentir tudo e o tratamento aqui é 100% igual para todo mundo. Porque cada um tem a sua história de vida, cada um tem suas crenças, seus significados. A ansiedade, vocês vão ver, ela é multifatorial, ou seja, ela pode acontecer por diversos caminhos, ela pode chegar até a gente pode desenvolver ansiedade por diversos motivos, né? Então, não existe um molde para cada um, né? É sempre importante, existem os testes psicológicos e um diagnóstico para cada um, tá? Duas pessoas podem ser diagnosticadas, por exemplo, com transtorno de ansiedade generalizado, mas não necessariamente as duas pessoas sentem a mesma coisa, elas sentem ansiedade pelas mesmas coisas, cada um tem a sua história, tá bom? Então, a informação e o autoconhecimento é a principal via, é o começo do caminho para o tratamento dos transtornos de ansiedade, tá? Por isso, saber o que acontece com você, que isso tem nome, causa e tratamento é importante, mas apenas essas informações não substituem também uma avaliação psiquiátrica e psicológica, tá? Então, aqui é o início do caminho, tá bom? Então, primeiramente, o que é ansiedade? Bom, eu vou começar falando o que é ansiedade, deixando claro primeiramente o que ela não é, né? A ansiedade não é uma doença, embora ela possa se tornar, né? A ansiedade em si, essa palavrinha separada de tudo, ansiedade, ela é uma emoção que faz parte da condição do ser humano, tá? Então, ela é uma emoção natural, a gente não tem controle, não tem domínio sobre as nossas emoções. Elas simplesmente ocorrem em nós. Né? Ela tem uma função evolutiva, né, de proteção e preservação da vida. Portanto, né, todo ser humano sente-se ansioso em determinado momento e em certa medida, tá? Eu vou deixar recomendado aqui para vocês, tem um documentário na Netflix que chama Desvendando a Mente, ou Explicando a Mente, não lembro agora, que tem um episódio que fala só sobre ansiedade, e ele explica como ela nasce, essa função dentro da gente. Ela tem uma função, toda emoção tem uma função, geralmente de preservação. O medo é uma função de preservação, né? Pessoas que, por exemplo, não têm... Existem algumas doenças psicológicas que faz com que a pessoa não sinta nenhum tipo de emoção. Ela não tem... E as emoções, o medo, o amor, a ansiedade, as boas e as nem tão boas assim, né? Elas acontecem dentro da nossa mente e a gente sente elas fisicamente, né? E às vezes existem patologias que a pessoa não sente nada, ela não tem essa capacidade de sentir. Então, sim, são pessoas que elas morrem muito cedo, geralmente na infância, porque a pessoa não cria o medo, por exemplo, o medo de atravessar a rua, o medo da morte, o medo da dor, o medo de qualquer coisa. Então, se a pessoa não sente esse medo, ela não se autopreserva. E o nosso organismo vai estar sempre nos autopreservando. Qualquer organismo vivo tem como instinto básico a autopreservação. E por mais que a ansiedade faça mal pra gente, muitas vezes é o nosso organismo tentando nos autopreservar. E vocês vão saber como que a gente tenta se autopreservar com a ansiedade. Bem-vinda, Milena. Saudades, gata. Olá. Então, e aí vocês vão saber como que a ansiedade, então, acaba no... Ela é uma autopreservação, né? Uma emoção que nos autopreserva. A maioria das pessoas se sente ansiosa, né? Quando precisa falar em público, quando vai para um encontro, quando perde emprego, por exemplo, né? Quando tem que resolver um problema, é normal. Todo ser humano vai sentir ansiedade em certa medida e em certos momentos da vida.
né? O que acontece, a ansiedade passa a ser um transtorno, aí sim ela vira uma doença, quando ela é tão intensa, tão desproporcional à realidade ou à situação, que começa a impactar na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, na sua socialização, na realização de tarefas básicas, como sair de casa, como até mesmo a saída, por exemplo, do seu filho sai de casa, você já começa a se preocupar, ela começa a ser, digamos, inflamada. Eu falo que assim, é uma ansiedade inflamada, é uma ansiedade exagerada, desproporcional à realidade. Aí sim ela passa a ser um transtorno, uma doença psiquiátrica. Então, né, ansiedade normal é uma emoção natural que todos nós sentimos em certa medida, em determinados momentos, não é doença, tá? Então, ansiedade é uma emoção natural, não é doença. Ansiedade patológica são os transtornos de ansiedade. Aí sim, quando a emoção é desproporcional à realidade, muito intensa e causa um impacto negativo em várias áreas da vida. Aí ela é uma doença psiquiátrica, né? Os transtornos, a ansiedade, existem vários tipos de transtornos relacionados à ansiedade, tá? O diagnóstico correto é importante, pois ajuda a definir qual que é a melhor estratégia de tratamento para cada tipo de transtorno de ansiedade com base nas características de cada um dos transtornos, né? Então, primeiro tipo que existe, ansiedade específica, que é também conhecida como fobia. É ansiedade ou medo exagerado e incontrolável de algo específico. Por exemplo, medo de animais ou medo de altura. Né? Tem gente dos mais variados tipos. Eu tenho medo, uma fobia de borboleta. Juro. Porque eu acho que desde criança falavam pra gente que a borboleta soltava um pozinho que deixava a gente cego. E hoje eu sou aversa a qualquer tipo de inseto que voa, assim, por exemplo, mariposa, borboleta, qualquer desses bichinhos, esses insetos maiorzinhos. Barata nem se fala, né? Mas eu não chego a ter fobia de barata. Da borboleta eu tenho fobia. Eu saio correndo do ambiente. E você entende que ela é desproporcional porque não necessariamente ela tem um embasamento lógico, né? Mas esse medo é muito real pra mim. Então a gente tem uma fobia específica. E acaba ocorrendo quando a pessoa em algum momento teve algum contato traumático com esse tipo de... com um animal ou mesmo com uma situação. Tem gente que tem fobia de andar de avião, fobia de elevador, fobia de... Nossa, deve... N aranha, animais, né? N coisas, né? E por que está dentro do configurado de ansiedade? Porque qualquer situação que você possa imaginar estar em contato com essa situação, ou com esse animal, ou mesmo que há uma mínima possibilidade, isso começa a gerar uma ansiedade, né? Um medo exagerado, uma ansiedade, a gente já começa a pensar no pior, e muitas vezes a gente acaba caindo numa evitação, ou seja, a gente foge dessa situação, a gente foge desse animal, a gente foge de... tem gente que não consegue nem ver foto, por exemplo, do rato, foto de borboleta, né? Eu vejo a foto ainda, então minha fobia não é tão exagerada assim, né? Não é tão grande, não é tão grave assim, né? A ansiedade social também é a tal da fobia social, né? É a ansiedade ou medo exagerado de se ver em situações de exposição social, principalmente sob avaliação. Então, aquelas pessoas que sentem uma ansiedade exagerada, sentem crises de ansiedade, né? Sentem sintomas como taquicardia, respiração ofegante, né? Falta de ar, dor de cabeça, dor de barriga, pernas trêmulas, sentem tudo isso, o rosto queimando, tudo quando precisam estar numa situação de exposição, numa situação de avaliação. Por exemplo, tem muita dificuldade de socializar numa festa, por exemplo, porque às vezes a pessoa não consegue criar novos relacionamentos, novas amizades, porque ela tem muito medo do que aquela pessoa vai pensar sobre o que ela tá falando, sobre como ela vai julgar a roupa, vai julgar o jeito. Eu tive contato com uma psicóloga também, ela foi minha paciente, ela gostaria de poder se divulgar nas redes sociais, mas só de pensar para ela, por exemplo, gravar um vídeo, ou mesmo colocar uma foto dela, era algo inimaginável para ela, porque ela estaria ali submetida a julgamento das pessoas, estaria muito exposta, né,
ali no entendimento dela. Então, é claro que a gente foi entendendo isso depois de um tempo de... Ela foi minha paciente, né? Depois de um tempo de terapia. Mas aqui eu tô falando, dando um geral pra vocês, né? Mas, então, essa ansiedade, ela se sentia muito ansiosa sempre que ela precisava estar numa situação de exposição, tá? De uma exposição social, principalmente sobre avaliação. Então, se apresentar em público, falar durante uma reunião, né? Ou mesmo ir conversar com o chefe, fazer novas amizades, tudo que tem a ver com essa interação social. Agorafobia, né? É um tipo de ansiedade que é o medo de ficar sozinho em lugares abertos. A pessoa tem a sensação de desproteção total e vulnerabilidade. Então, a agorafobia até recentemente passou um filme, eu não vou lembrar o nome, que a menina desenvolveu a agorafobia, né? E, na verdade, foi tudo uma... Bom, eu não vou dar spoiler do filme, depois eu lembro o nome do filme e mando pra vocês. Que ela não conseguia sair de casa. Então, ela, assim, do porta pra fora, ela não saía. Qualquer lugar que ela tava se sentia ali vulnerável ou desprotegida, sem uma rota, ou mesmo sem uma rota de fuga, porque ela poderia passar mal ali, o que ela ia fazer. Ela tinha muita dificuldade. O que acontece muito em pessoas agorafóbicas é que elas precisam fazer um ritual. Acontece de fazer um ritual para que ela se sinta protegida. Então, por exemplo, só anda encostada na parede. Não atravessa uma rua, por exemplo. Ela precisa andar encostada na parede para ela ter ali alguma sensação de proteção. E não de desproteção e vulnerabilidade total. É um tipo de ansiedade também. E aí, por que ansiedade? Porque ela se sente ansiosa sempre que ela tem que sair. Ela sente esse medo, essa ansiedade exagerada, tá? Os transtornos de pânico, né? O pânico basicamente é uma crise de ansiedade. Você tem um ataque de pânico, você ter um ataque de ansiedade, né? Ela inicia com ataques de pânicos isolados. Então, por N motivos e fatores de coisas que acontecem na vida, a pessoa acaba tendo um ataque de pânico. E aos poucos ela começa a evitar situações e lugares onde ela teve ou pode ter ataques, né? Então, o transtorno de pânico é o medo do próprio pânico, é a ansiedade da própria crise de pânico. Então, qualquer situação ou lugar que ela acha que pode ter um pânico, e aí ela não vai ter ajuda, ela não vai conseguir chamar ajuda, ou ela vai passar vergonha, ou vai acontecer qualquer coisa, ela começa a evitar. A ponto de, muitas vezes, se isolar dentro de casa, né? E não conseguir mais ter uma vida saudável, uma vida sociável. Não sai com os amigos, não consegue mais ir trabalhar, não consegue ir no supermercado fazer compra, não consegue viajar, né? Ou fica muito dependente, só consegue fazer essas coisas se tiver acompanhado, porque se tiver alguém ali do lado, ela consegue fazer essas coisas, porque ela tem pelo menos alguém ali para ajudá-la, né? Então, o transtorno de pânico é o medo da própria crise de pânico, é o medo do medo. A TAG é uma sigla para transtornos de ansiedade generalizada, tá? Então, ela no que consiste? Né? Não é um medo de nada específico. Qualquer coisa passa a ser uma ameaça ou causa de ansiedade exagerada, incluindo situações que normalmente não se espera sentir ansiedade. Pessoal, minha câmera deu uma... Eu não tô vendo minha câmera aqui. Vocês ainda estão me vendo aqui no cantinho? Na câmera? Ah, então tá bom. Muito obrigada. A gente costuma dizer que é assim, a doença do e se ou a doença da preocupação, né? Tudo em nós causa preocupação, inclusive aquilo que normalmente não deveria ser uma preocupação. Então a gente começa a se sentir, parece que encurralado por qualquer coisa que acontece na nossa vida. Então, por exemplo, eu tenho que ir no trabalho. Aí você já começa a criar todas as situações de tudo que pode acontecer no trabalho, que vai te causar algum estresse, ou que vai ser difícil, ou que seu chefe vai falar alguma coisa e você não vai gostar, ou que aquele gerente que você... Que todo dia vem na sua mesa, vai vir de novo, ou vai ter um determinado problema, e aí saindo do trabalho você já começa a pensar no trânsito, que vai demorar para chegar em casa. Se começa a chover, então você já começa a se preocupar que pode haver algum acidente, ou então que você vai demorar mais ainda. Chegando em casa, você tem que fazer janta, isso começa... É algo que a pessoa se vê realmente trancafiada num mundaréu de preocupações. Tudo passa a ser algo que ela sente algum risco, que há algum risco, ou que vai ser muito difícil, ou que ela se preocupa com tudo,
né? Seja com ela ou com os outros, tá? Então, assim, como eu dei o exemplo, o filho saiu de casa, falou que vai ter uma festa à noite. E aí já começa a pensar nas piores coisas que podem acontecer. Ah, mas e se ele for assaltado? E se ele for sequestrado? E se acontecer alguma coisa? E se ele beber demais? Se ele bater o carro? Tudo se torna uma preocupação. A pessoa é incapaz de relaxar. Então, assim, ela não consegue ter um momento de relaxamento porque o cérebro está sempre ali pensando em alguma coisa que pode acontecer. É como se, assim, o tempo todo você precisasse ficar alerta porque alguma coisa pode acontecer a qualquer momento, né? Eu já tive pacientes que, assim, não conseguiam assistir um filme porque durante o filme esses pensamentos de preocupação invadiam. Então a pessoa tentava voltar ao filme, voltava 10 vezes, daí assistir o filme já se tornava cansativo, já se tornava algo difícil de ser feito. Então é bem complicada, a TAG ela é bem incapacitante. Todas são aqui, né? Mas, por exemplo, a fobia específica ela não é tão incapacitante. Se eu não tiver em contato ali com aquilo que me causa a fobia, eu sigo a minha vida normal, né? Mas quase todas as outras é muito incapacitante, vai paralisando muito a nossa vida, né? E a última aqui, que relacionada aos transtornos de ansiedade, é o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Geralmente é ligado a um acontecimento muito chocante, muito estressante que a pessoa passou. Pode ter sido um acidente próprio, pode ter sido a morte de um ente querido, uma separação muito frustrada, né? Um relacionamento abusivo, violência sexual, violência física, né? São todos acontecimentos traumáticos que pode vir a desencadear um TEPT. Né? Que a pessoa começa a sentir medo de qualquer situação ou qualquer coisa, ansiedade, né? Que possa lembrar aquela situação que ela passou ou que possa ser parecida com aquilo que ela passou. Então, por exemplo, uma pessoa que adquiriu o TEPT por causa da morte de um ente querido, que de repente foi algo muito traumático, foi alguma coisa inesperada, ou mesmo alguma coisa muito violenta, alguma coisa assim, passa a ter um grande medo de pensar que outras pessoas vão morrer, que ela mesma vai morrer, que qualquer coisa pode ser que ela morra, né? Isso acaba virando um pensamento muito obsessivo dentro da cabeça da pessoa e aí ela tem muita dificuldade de realizar, também é incapacitante, dificuldade de realizar várias questões na vida, né? Porque por advindo desse medo, dessa ansiedade a respeito disso, tá? Alguém aí, né, não precisam responder, mas aqui vai uma pergunta, né? Se identificou com algum desses transtornos, né? De acordo com isso que eu trouxe, com a TAG, que é essa preocupação exagerada, com o síndrome do pânico, né? E é sempre importante lembrar, cada ser humano é único, portanto, essas informações não substituem a avaliação psicológica ou psiquiátrica, tá? No modo geral, que eu trouxe todas as informações no modo geral. Mas a partir daí a gente já começa a entender o que acontece com a gente, tá? Antes de eu continuar até com sintomas, eu queria complementar essa parte e dizer que assim, ó, muitas pessoas têm muitas crenças de que a ansiedade ou tudo que acontece com elas é uma punição, é uma maldição. Não sei se vocês pensam assim, mas acontece, eu já recebi, né? Que elas estão recebendo alguma punição de algo muito ruim que elas fizeram. Ou mesmo que, né, alguma maldição, uma praga que jogaram na vida delas, ou que isso só acontece com elas, né? Mas são mitos, são pensamentos que nos causam mais mal, porque na verdade as causas da ansiedade elas são inúmeras. Eu vou trazer alguns dados aqui sobre ansiedade no Brasil e vocês vão ver assim, não estamos sozinhos, né? Eu me encaixo nesse grupo dos ansiosos, não estamos sozinhos e 97%, podemos dizer assim, nós não temos uma culpa sobre o que acontece com a gente, tá? Nós somos hoje uma construção de tudo o que aconteceu com a gente. Quando a gente começa a tomar consciência, é importante que a gente faça algo por nós e que a gente não só culpabilize o outro por nossos problemas e não faça nada a respeito. Mas a gente também não pode colocar a culpa 100% na gente, dizer que isso que está acontecendo com a gente é culpa nossa ou mesmo é uma punição por algo de errado que a gente fez. É uma doença psiquiátrica que todos estão sujeitos. Pessoas boas e ruins, pessoas que levaram sua vida da melhor forma e pessoas que levaram de outras formas também. Então, não existe um padrão e não é uma punição, não é uma culpa nossa, tá? Os sintomas da ansiedade, cada pessoa vai sentir sintomas diferentes, mas existem N. Os mais comuns são dormência ou formigamento dos membros,
sensação de calor, mesmo quando não em crise, tá? A gente pode começar a ter um pensamento ansioso e mesmo não estando numa crise de ansiedade, a gente pode começar a sentir dormência ou formigamento dos membros, sensação de calor, tremores nas pernas e nas mãos, ser incapaz de relaxar. Então, como eu disse, como a minha paciente, nem durante um filme que ela gosta, uma série, ela conseguia relaxar. Medo de acontecer o pior, né? Atordoado ou tonto, palpitação ou aceleração do coração, se sentir sem equilíbrio, nervosismo, sensação de sufocação, trêmulo, medo, né? Medo de perder o controle, dificuldade de respirar, medo de morrer, se sentir assustado, né, o tempo todo, indigestão ou desconforto no abdômen. Teve até uma pergunta que apareceu pra mim, que era se é normal as pessoas vomitarem durante uma crise de ansiedade. E sim, pode ser normal, porque o nosso organismo acaba durante esse processo de sentir ansiedade, nós temos reações físicas, e uma delas pode ser o vômito, sim. Sensação de desmaio, né? E aqui embaixo tá cortando pra mim, eu tô tentando ver o que é que tá escrito, mas eu não tô conseguindo. Deixa eu diminuir aqui pra eu ver o que tá escrito. O rosto afogueado, né? Aquela sensação de queimação no rosto, e suor não devido ao calor, então sudorese, né? Quando a gente soa sem estar exatamente com calor. Vontade de só dormir. Tenho ansiedade generalizada, o Araújo colocou. Sim, a vontade de só dormir, Araújo, pode estar relacionada a um aumento disfuncional, sim, do sono, tá? Mas muitas vezes está ligada à nossa forma de enfrentamento. A gente evita, a gente não quer sentir muito essas coisas, então a gente tem essa vontade de só dormir, porque quando a gente dorme a gente desliga um pouco, né? Então, essa vontade de só dormir está muito mais relacionada à forma como você aprendeu a lidar com isso, e tá tudo bem, no sentido de, assim, tá tudo bem porque é a forma que você tá tentando lidar com essa situação, né? Não necessariamente um sintoma da ansiedade, e sim uma forma que você pode ter adquirido de tentar lidar com essa ansiedade, tá? Se você se identifica com alguns desses transtornos, né, e sente que alguns desses sintomas acontecem frequentemente e está causando um enorme impacto na sua vida amorosa, profissional, social, né, você provavelmente sofre de algum transtorno de ansiedade, né? Mas você não está sozinho. Segundo um relatório da OMS, não está sozinho assim, só nos grupos, né, quem está nos grupos tem mais de 200 pessoas em cada grupo, né, hoje aqui nós somos 6, mas existem muitas pessoas que sentem ansiedade, né, segundo a OMS, né, divulgada em maio de 2020, existem mais de 264 milhões de pessoas com algum tipo de transtorno de ansiedade no mundo, e o Brasil, né, está no topo dessa lista, com índice de 9,3% da população ansiosa, ou seja, mais de 19 milhões de pessoas só no Brasil sofrem de algum transtorno de ansiedade generalizada, né? E aí eu brinco, eu falo assim, mas essa não é uma conquista a se orgulhar, né? O Brasil está no topo dessa lista, mas não é uma conquista que a gente pode se orgulhar, né? Porque, segundo esses mesmos estudos, os principais fatores de riscos que podem pesar no caso do brasileiro incluem a situação econômica do país, os níveis de pobreza e desigualdade, violência e criminalidade, desemprego e recessão, né? Além disso, existem os fatores ambientais, como o estilo de vida em grandes cidades. Então, vocês já ouviram falar, provavelmente, que a ansiedade é o mal do século, né? Já é uma frase muitas vezes faladas, né? E a gente pode observar isso, se a gente for analisar em termos de estudo, mas eu tô trazendo como dados para vocês, que assim, nunca fomos tão bombardeados com tanta informação, né? Nunca fomos tão cobrados e tão exigidos, cada vez mais jovens, que a gente, né, que sejamos pessoas funcionais, produtivas, né? Nunca fomos tão cobrados e exigidos fisicamente falando, no sentido de padrões de beleza, nunca fomos tão chocados e recebendo tanta informação de várias fontes. Então, um fala uma coisa, outro fala outra, a TV fala uma coisa, as pessoas na internet estão falando outra. Nunca fomos, assim,
tão sacudidos como somos hoje, né? Antigamente os nossos pais já tinham ansiedade, sim, já tinham pessoas com ansiedade, mas se a gente for olhar, quem for aqui um pouco mais novo, ou mesmo quem for mais velho, olhar umas 2 gerações para trás, de como os nossos avós viviam a vida, né? Tinham vários filhos, né? Geralmente tinham seu emprego, era uma vida um pouco mais pacata, né? Hoje a gente tem milhares de informações, principalmente nas grandes cidades, uma vida ativa muito grande. Então, índices de violências muito grandes, seja a violências domésticas ou violências na rua, tá? Mas principalmente, às vezes, familiares. As famílias hoje em dia, antigamente, as mães, as mulheres, enfim, elas ficavam mais tempo com os filhos, o que não significa também que foi uma maternagem, uma família funcional, né? Mas principalmente hoje a gente vê muitas famílias assim que não conseguem dar atenção para os seus filhos, não conseguem dar a melhor educação, não tem tempo para isso. Então tudo isso envolve uma sociedade mais ansiosa, tá? A nível mais individual, né? Como eu estava dizendo, outros fatores que podem contribuir para um quadro de transtorno de ansiedade. Aí falando um pouquinho dos porquês, né? Por que a gente tem ansiedade, né? Um ambiente familiar hostil e sem afeto, né? As primeiras socializações que a gente tem é com a família. Então, muitas vezes, a forma como a nossa família conduziu a nossa educação, mas não só isso, como ela conduziu as nossas frustrações, como ela conduziu a expressão das nossas emoções, a validação, a segurança, né? O apoio, o suporte, o carinho, a alimentação, tudo isso pode ser fator, né, quando foi de uma certa forma feita de forma disfuncional, ou muito difícil, um ambiente eu falo até assim, a região, às vezes numa casa, numa região em que tinha muita violência, em que tinha muito assalto, ou mesmo morte, alguma coisa assim, é muito provável que a gente adquira algum tipo de transtorno de ansiedade, porque desde a infância a gente começa a ter que conviver com certas coisas que a gente, quanto criança, não tem recurso psicológico ainda para lidar. Então a gente começa a adquirir estratégias desde a infância de como sobreviver àquele ambiente. Só que essas estratégias funcionam lá atrás, depois que a gente cresce, e às vezes eu falo, desde a infância eu tinha ansiedade, mas eu sei que eu adquiri na infância. Porque minha mãe é uma pessoa muito tranquila e ela falava que eu era um budinha, assim, né? Eu era uma criança muito tranquila. Mas devido a N coisas que aconteciam na minha casa, meu pai era alcoólatra, tinha tios alcoólatras, brigas quase todo dia, e eu fui adquirindo uma certa ansiedade desde esse ambiente, né? Então é um fator muito predominante, né? É um dos maiores fatores de ansiedade também. Presença de brigas e ameaças de violência doméstica, o próprio bullying pode causar ansiedade, né? Acontecimentos traumáticos como separação dos pais ou a própria já na vida adulta, falecimento de um parente, acidente, assalto, são outros fatores que podem causar ansiedade, tá? Ou seja, diferente de algumas outras doenças, né, que a gente conhece por aí, até doenças biológicas mesmo, né, doenças médicas, o transtorno de ansiedade não possui um único fator indicativo do início da doença, né? Ela é multifatorial e de acordo com a história de cada um, tá? Até aqui estão me acompanhando, quiserem escrever aí no chat. Tudo bem? Bom, conforme você vai escrevendo aí, eu vou dando continuidade. E para entender mais sobre ansiedade, eu recomendo essa série, ó, Explicando a Mente, da Netflix. Um dos episódios é sobre ansiedade, né? Ainda aqui eu recortei uma parte que ele fala bem isso. A ansiedade é um problema mental mais comum, né? Ele explica de forma muito simples e didática o que acontece com a nossa mente, né? Durante um processo de ansioso, ou porque está ansioso, ou por que a gente tem ansiedade, o que é ansiedade, ele traz de forma bem didática, é bem legal. Meu computador tá meio lento aqui. Bom, e a ansiedade tem cura, né? A ansiedade normal, né, como eu disse, ela não tem cura, pois como eu disse, né, ela é uma emoção natural de todo ser humano. Então, assim, não dá para amputar a emoção, nem abrir a cabeça e fazer cirurgia na emoção, tá? Ela é necessária em certa medida, mais controlada e em nível mais regular,
ela é importante para a nossa sobrevivência. Já os transtornos de ansiedade são diagnosticáveis, né, como doenças psicológicas, então se eles são doenças psicológicas, eles sim possuem tratamento, né? E é importante, eu gosto de frisar que existe tratamento e não cura para a ansiedade, né? Pois mesmo para os transtornos de ansiedade, pois muitas pessoas, mesmo após realizar os tratamentos, podem nunca mais vivenciar algum episódio intenso de ansiedade, como as crises de pânico ou sofrimento intenso, né? Porém, algumas outras pessoas podem ter recaídas, mesmo após os mesmos tratamentos, e precisar fazer tratamentos de manutenção ao longo da vida, tá? Mas aí vem a boa notícia, né? Que mesmo as pessoas que têm recaídas, né? Após os tratamentos, que eu vou falar aqui quais são, as pessoas já percebem muito mais recursos para enfrentar a ansiedade, se restabelecer mais rapidamente e tem uma diminuição expressiva no sofrimento, né? O que proporciona melhor qualidade de vida, equilíbrio e leveza. Então, mesmo que a gente faça todo um tratamento de ansiedade, não significa que nunca mais a gente possa ter uma ansiedade exagerada, ou mesmo se sentir ansioso, porque em certa medida a gente sempre vai se sentir, tá tudo bem, né? Mas pode ser que algumas vezes, dependendo das situações, a gente pode se sentir, ter uma ansiedade mais intensa, né, ou desproporcional, algo mais relacionado a um transtorno, mas aí depois de todos os tratamentos a gente já tem recursos, já sabe o que precisa fazer, mesmo durante esses processos de recaídas, né? E os tratamentos para ansiedade, então, afinal, quais são, né? Se você acredita que pode ter algum transtorno, né? O mais indicado a fazer é buscar por profissionais especializados que são psicólogos ou psiquiatras, tá? Eu até coloquei numa das perguntas aqui, mas eu já vou adiantar. Uma pessoa, se eu não me engano, perguntou assim: como eu faço para saber se eu sofro de algum transtorno de ansiedade, né? Bom, aí eu até recomendei, falei assim, olha, eu falo aqui o que é ansiedade, alguns transtornos, alguns sintomas, a partir daqui você já pode começar a entender se você tem se você tem esse diagnóstico, né, se você acha que pode ter, né, mas é a mesma coisa assim, quando você tá com desconforto estomacal, você não, né, geralmente você não se pergunta assim, como eu posso saber para fazer, o que eu posso fazer para saber se eu tenho, por exemplo, uma gastrite, né? Você pode até jogar lá no Google sintomas de gastrite, sintomas de úlcera, sei lá, o que mais pode ter de problemas estomacais, né? Mas geralmente você vai num médico, você faz exames específicos e aí a partir de um diagnóstico o médico vai te encaminhar para o melhor tratamento. Assim é com qualquer doença, né? Qualquer transtorno psicológico, qualquer doença psiquiátrica. A gente não pode querer ser nem adivinho, né? Nem se automedicar, nem se autotratar ou mesmo ficar negligenciando a nossa doença para o resto da vida. A gente precisa ir buscar profissionais que são especialistas em doenças da mente, né? Em problemas da mente, problemas psicológicos. Então, os principais profissionais da área são os psiquiatras e os psicólogos, né? O psiquiatra, ele é um médico que se especializou em saúde mental, então ele tem competência para, após ouvir o seu relato sobre seus sintomas e histórico, diagnosticar a sua doença, e aí ele pode então te passar um tratamento medicamentoso, tá? Ele vai te passar medicamentos para controle, né, para regulação de sintomas da ansiedade, né? Os medicamentos atuam na supressão, né, e na inibição dos sintomas de ansiedade, ou seja, geralmente você vai começar a ter menos taquicardia, as crises de ansiedade vão diminuir sim, os sintomas de ansiedade, você percebe uma expressiva diminuição nesses sintomas, né? E a pessoa sente essa diminuição, então, do sofrimento, porque muitas vezes a gente sofre muito mais pelo sentimento, pelaquela sensação que aquilo traz, né? Então você acaba, assim, tendo uma diminuição de sentimento, né? E aí, friso aqui, é muito importante, somente um médico psiquiatra pode te receitar medicamentos desse tipo, tá? E mais importante ainda, esses medicamentos, gente, não são brincadeira. Então, assim, eles têm dose certa e, de acordo com cada pessoa, tem um tempo determinado e de efeito para você utilizar. Muitas vezes, num tratamento psiquiátrico certinho, existe o início do tratamento e aí o profissional vai começar a ver que efeitos aqueles medicamentos estão trazendo. Se precisar, ele vai regular esse medicamento, vai diminuir um medicamento, aumentar outro medicamento até encontrar uma certa dosagem.
E aí isso dura por um tempo. Depois disso começa a se fazer o desmame, ou seja, vai retirando, diminuindo dose, vai fazendo isso para que a pessoa não fique viciada ou mesmo dependente do medicamento. Ele, assim como um remédio que a gente toma para gripe, não é para tomar pro resto da vida. Existem casos em que, dependendo principalmente de fatores biológicos, né, as pessoas precisam ministrar pro resto da vida. Existem alguns casos, mas não é o que acontece com todo mundo. Então, assim, por exemplo, você está tomando um medicamento, parar de tomá-lo abruptamente, ou mesmo começar a tomar um remédio por conta própria, ele tem consequências muito desagradáveis e pode trazer, inclusive, consequências muito, assim, negativas mesmo para as pessoas. Então, sempre procure um médico. Eu sei, assim, eu friso, mas eu sei que existem muitas pessoas que se automedicam, né? Que vai no psiquiatra uma vez, ele passa um remédio e aí você fica o resto da vida tomando aquele remédio. Ou mesmo eu vejo muito em grupos as pessoas trocarem informação sobre remédio, pessoas normais trocando informação com pessoas normais, que não são médicas, eu digo, né? Sobre medicamentos. E aí você começa a tomar achando que aquilo é pra você. E não é, porque como eu disse, não existe receita, não é receita de bolo. Ansiedade, né, ou qualquer doença psicológica, não existe um molde em que cada um se encaixa. Cada um tem as suas necessidades. Então, precisa consultar um profissional e fazer. Se você quer fazer um negócio certinho, que dê resultado, né? Eu tinha uma paciente que ela tava tomando medicamento assim, ó. Desse jeito que eu te falei, a rodo, não tinha uma certa frequência, às vezes tomava, às vezes não tomava, e aí ela veio me relatando, eu tomo remédio, mas o remédio não tá adiantando, se adiantasse, eu ficava só com o remédio, mas não tá adiantando, aí que ela decidiu fazer a psicoterapia, e a primeira coisa que eu fiz foi indicar um psiquiatra que ia fazer um tratamento medicamentoso correto com ela, né, porque um medicamento pode até trabalhar na supressão daquele sintoma. Ou seja, você pode. Muitas pessoas tomam algum tipo de remédio para dormir, porque não conseguem, por causa da ansiedade, não conseguem relaxar, não conseguem desligar, ficam com muitas preocupações e acabam não conseguindo dormir, então toma remédio só para dormir. Ou seja, toma remédio para suprimir ali alguns dos sintomas. Mas por fim, no fim do dia e no fim das contas, né, não estão se sentindo melhor em si, só com medicamento dessa forma, né? Muitas vezes só com medicamento pode ser que a pessoa melhore, mas um medicamento bem administrado por um profissional. Psiquiatra hoje ainda é visto como médico para doenças mentais muito graves. Muitas pessoas não buscam ajuda por esse mito e falta de conhecimento. Sim, as pessoas. Existe um mito, né, Milena? Assim, não só para o psiquiatra, mas também para o psicólogo, que é para louco, né? Assim, que psiquiatra é para louco, ou que psicólogo é para louco. E na verdade, o psiquiatra você vai realmente quando você tem algum problema quando você acha que pode ser medicalizado para te ajudar em alguma coisa, mas aí o próprio psiquiatra te dá uma orientação quanto a isso. Mas o psicólogo seria bom para todo mundo, porque assim, nós vamos vivendo a nossa vida no automático e nós vamos adquirindo ali de uma certa forma N coisas que acontecem com a gente, que a gente às vezes não tem conhecimento ou informação para processar aquilo que acontece. E a gente acaba processando de uma maneira disfuncional, de uma maneira um pouco errada, de uma maneira que não nos ajuda muito, né? Então o psicólogo ele é importante em qualquer situação, seja ela grave ou mesmo para autoconhecimento. Eu sou suspeita, né? Porque eu sou psicóloga, né? Eu tô vendendo meu pão aqui, claro. Mas não só isso, porque eu, mesmo como psicóloga, precisei de um tratamento psicológico para poder me alinhar, para poder lidar com a minha ansiedade, né? O Araújo escreveu: estou respeitando a quarentena, mas estou tendo crises mais frequentes. Relembro coisas que me fizeram estar assim. Como resolver? Tomo remédio, mas mesmo assim fico mal. Fico a semana toda em casa, só saio pro necessário. Tomo remédio desde os 15 anos e hoje tenho 21 anos. Tá. Como resolver? Na verdade, Araújo, como eu estava te falando, não existe uma fórmula. Não existe uma fórmula mágica. Eu precisaria entender o que aconteceu com você antes, né? Qual que é o seu histórico. O que você trouxe assim, né? Que relembra de coisas que me fizeram estar assim. Então, quais são essas coisas que te relembram, né? Tudo isso tem que olhar. De forma geral,
Você disse que está tendo crises mais frequentes. Existem técnicas comportamentais, que é o que eu vou trazer aqui mais pro final, que podem te ajudar a lidar melhor com a crise, né? A ajudar a diminuir os sintomas da crise. Mas assim como a medicação, ele vai atuar no sintoma. Ele não vai ajudar, ele não vai curar a causa, né? Que é o que eu vou falar aqui do próximo tratamento, né? Que é o tratamento psicológico, que ele atua na causa da ansiedade. Então aí você vai poder tratar junto, né? O psicólogo vai tratar junto com você os motivos que te levaram a ter ansiedade, vai te ensinar sobre o transtorno, vai te ensinar a lidar melhor com os sintomas, com as crises, com as emoções, com os pensamentos negativos, te ajuda a estabelecer um plano de ação para a retomada do controle da sua vida através da escuta atenta e empática e das técnicas e ferramentas psicológicas, né? Como eu disse lá um pouquinho antes, muitos dos nossos transtornos e pensamentos hoje se originaram em momentos da nossa vida em que coisas não muito legais aconteceram, tá? Nós temos memória afetiva, nós registramos essas informações. E quando elas aconteceram, a gente, na nossa estrutura daquele momento, naquilo que a gente tinha naquele momento, adquiriu uma forma de enfrentar aquela situação, tá? Vou dar um exemplo aqui, até meu, tá? Durante as brigas lá que tinham na minha casa, eu corria pro banheiro e me trancava lá. Tapava o ouvido e tentava não escutar até que eu percebesse que as pessoas pararam de gritar, por exemplo, né? E que a briga supostamente tinha acabado. O que eu aprendi naquele momento? Que um momento doloroso requeria que eu tivesse que me isolar e tapar meus ouvidos até que acabe, né? O que eu fui fazendo durante a minha vida? Sempre que eu me deparava. Isso foi um exemplo. Aconteceram várias coisas. Daí a gente vai fazendo de novo, de novo, de novo, né? O que eu comecei a... que naquele momento eu, quanto criança, aprendi, né? Que eu precisava meio que fechar os olhos e os ouvidos para os meus problemas até eles passarem, né? Só que uma briga na infância passava, acabava. Os adultos mesmo que se resolvia. Quando eu abria os ouvidos e os olhos, já meio que tudo tinha acabado, né? Só que na vida adulta, os problemas passam a ser outros. E os problemas passam a ser meus, né? Então, assim, só que eu comecei a entrar num processo evitativo. Então, eu negligenciava, eu fechava o olho e os ouvidos e não queria saber, não queria olhar para aquele problema. Só que, na vida adulta, ele não se resolve mais sozinho, né? A briga não acaba. Ele tá lá, eu preciso olhar, eu preciso resolver. Só que eu não resolvo, porque foi assim que eu adquiri essa forma de enfrentar, né? Ele fica lá, e aquilo vira uma pendência. Só que eu evito olhar. Só que aquilo fica na minha cabeça. Então eu fico vindo a ansiedade, que eu fico preocupada, eu fico pensando nele, eu fico pensando que eu tenho que resolver, que eu tenho que resolver, que eu tenho que resolver, mas eu nunca faço nada pra resolver, né? Eu não tenho condição, eu não conseguia, né, fazer esse movimento de ir lá e resolver. Ele só ficava essa pendência. Esse é um fragmento, é um tipo de coisa que acontece, né? Mas durante toda a nossa vida a gente vai adquirindo formas de enfrentar N situações. Quando a gente cresce, conforme a gente vai crescendo, não servem mais, né? A gente precisa, os problemas ficam mais sofisticados, né? E a gente precisa adquirir estratégias mais sofisticadas também pra gente enfrentar. E aí muitas vezes é onde a gente entra nessa ansiedade, nesse colapso, né? O que fazer agora? Eu sempre aprendi a ser de um jeito, o que eu faço agora? Então percebe, hoje ele é bem específico da história de cada um. O tratamento psicológico vai te ajudar a adquirir as suas novas formas de enfrentar tudo isso que acontece com você, tá? Então, o tratamento psicológico consiste em avaliação inicial, então uma sessão para levantamento de dados sobre o momento atual do paciente, sintomas, impactos pessoais e sociais, desejos e objetivos, né? A gente levanta o histórico da doença e o histórico de vida, então, né, desde quando você sente, quais foram os primeiros sintomas, o que você já fez para tratar, o que não fez, quais foram os impactos, né? A gente levanta hipóteses diagnósticas, né? Então, nessa sessão de avaliação, com aquilo que você me traz, eu começo a trazer algumas hipóteses. Olha, ele pode ter isso, pode ter aquilo, né? E aí, eu encaminho para um possível tratamento medicamentoso. Então, o psicólogo, ele não medica, mas ele pode recomendar que você faça, juntamente com a psicoterapia, um tratamento medicamentoso. Porque muitas vezes esses sintomas estão tão altos, estão tão intensos,
que a pessoa está num sofrimento muito grande. Então, diminuir um pouco aqueles sintomas para diminuição do sofrimento instantâneo ali, digamos assim, para que aí ele possa ter condições de trabalhar outras questões ligadas à ansiedade para realmente trabalhar isso de forma duradoura, né? É importante que ele ministre, junto com a psicoterapia, um tratamento medicamentoso, tá? E vice-versa. E provavelmente o psiquiatra vai te medicamentar, mas muitos deles recomendam que você faça psicoterapia também, tá? E a gente ajuda você a desenvolver, né, e executar um plano de a gente desenvolve e executa um plano de tratamento, né? Então, de acordo com o que você me trouxer, eu como psicóloga vou desenvolver um plano de tratamento, então, para que te ajude, dentro do que você me trouxer, eu vou personalizar um plano de tratamento. Percebe? Não tem uma forma de bolo. Eu vou lidar com cada pessoa ali, de acordo com as necessidades dela, com o que ela quer alcançar e o que ela precisa para ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, tá? Não existe um tempo determinado de tratamento, nem medicamentoso, nem de psicológico, tá? Vai depender de cada um. Primeiro, da aceitação e do comprometimento com os tratamentos, né? Então, não deixar de tomar remédio, ou não diminuir ou aumentar dose por conta própria, ou mesmo cessar por conta própria, voltar nas sessões do psiquiatra sempre que agendado, não faltar nas sessões, né? Tentar ao máximo de psicoterapia, tentar ao máximo se doar a esse processo e fazer tudo o que é proposto do psicólogo junto com o paciente, tá? O psicólogo ele não vai propor nada que o próprio paciente não se sinta capaz de fazer. É claro que muitas vezes vai se desafiar, vai precisar se desafiar, vai precisar, às vezes, mexer em coisas que são difíceis, sim, é um processo, né? Mas, então, tudo vai depender desse comprometimento individual ao processo, da história de vida e particularidades de cada um, né? Como eu disse, a psicoterapia, ela é personalizada conforme essa necessidade, tá? Bom, existem outros tratamentos para ansiedade? Alternativamente, muitas pessoas buscam por tratamentos, até, né, o próprio nome já diz, tratamentos alternativos, né? Como reiki, florais, acupuntura, tratamentos espirituais, eu acho que teve aromaterapia, parece que teve uma pessoa que mandou uma pergunta, né? Talvez até se vocês já fizeram ou já tentaram, recomendaram outras coisas para vocês, escrevam aqui no chat para mim, né? Se já falaram, fora a psicoterapia e o tratamento com medicação, se tem algum outro tratamento que vocês já fizeram ou já recomendaram para vocês, ou que vocês já pesquisaram, ou tem dúvidas sobre se tem eficácia ou não, quiser mandar aqui para mim, né? E esses tratamentos são eficazes contra, né, nesse combate à ansiedade, a lidar com a ansiedade? É válido, se você acredita que te faz bem, né? Se te faz bem e se você fizer isso como complemento ao tratamento psicoterapêutico e ou psiquiátrico, tá? Pois todos esses que eu disse, pelo menos os que eu disse aqui, eles agem no sintoma da ansiedade, né? Eles vão agir de forma mais superficial no sentido de sintoma. Talvez você diminua desconfortos, diminua a crise de ansiedade e tudo mais, mas eles não atuam, não tratam a causa, né? Não tratam aquele pensamento obsessivo que vem na cabeça, não tratam as frustrações, não tratam os medos, eles tratam aquele sintoma, aquilo que você sente fisicamente, tá? Se vocês tiverem conhecimento de algum outro que faça alguma coisa diferente, vocês podem me falar. Eu tô falando aqui pelo que eu tenho de conhecimento e do que eu estudo, tá? Então, esses tratamentos alternativos podem sim ser utilizados, eles ajudam também a diminuição do sintoma, né? Mas se for utilizado paralelamente do tratamento psicoterapêutico e do tratamento psiquiátrico, tá? Os transtornos de ansiedade, então, né, concluindo, possuem tratamento. O mais eficaz e duradouro é a psicoterapia, que pode ser associada a tratamentos medicamentosos, se necessário, tá? E a outros tratamentos alternativos. Por que o mais eficaz é a psicoterapia? Porque ele vai trabalhar todos os aspectos que envolvem a ansiedade, né? E, portanto, se pesquisar, busque ajuda profissional, né? Eu vou tirar aqui um pouquinho, eu vou parar de compartilhar
a tela. Vou ficar só minha carinha aqui, que eu vou responder algumas perguntas que eu recebi. Que eu recebi. E a gente vai conversando, tá? Deixa eu só abrir aqui. Vocês também podem enviar perguntas. Acho que esse aqui, respostas da live. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir colocando aí no chat, tá? Bom, algumas perguntas são relacionadas à ansiedade, algumas não, tá? Eu não sei se as pessoas que fizeram as perguntas estão aqui, mas eu vou falar então rapidamente no modo geral todas as perguntas aqui, tá? Bom, a primeira foi transtorno de personalidade paranoide. Eu não sei exatamente o que a pessoa quer saber aqui, o que é, qual que é o tratamento, tá? Mas no geral, é um transtorno de personalidade caracterizado, né, por um um transtorno ligado à personalidade, né? Caracterizado por um padrão de desconfiança, a pessoa suspeita dos outros, né? Surge geralmente no início da vida adulta e está presente em vários contextos, né? Então, assim, ela suspeita sem embasamento suficiente, sem evidências concretas de que ele esteja sendo explorado, enganado, maltratado, enfim, relutam em confiar nos outros, guardam rancores persistentes e não perdoam o menor insulto que acontece, né? Geralmente essas pessoas são muito hostis, têm ataques de raiva, contra-atacam muito rapidamente a qualquer coisa que eles entendam que esteja sendo ameaçado, né? As relações são muito prejudicadas, pois há pouco ou nenhuma relação interpessoal profunda, porque a pessoa sente, né, desconfia de tudo, né? A causa é a mesma coisa da maioria dos transtornos mentais, assim, né? Pode ter uma predisposição genética, né? A gente já ter essa predisposição, e os fatores ambientais, praticamente os mesmos que eu falei de ansiedade, podem contribuir, tá? E o diagnóstico é feito por um psiquiatra também, e este também pode medicamentar a fim de diminuir os sintomas, tá bom? Bom, a outra pergunta foi: como faço para parar de sofrer por antecipação? Né? Sofrer por antecipação é uma das coisas que a gente fala que acontece muito na ansiedade, né? A gente sofre antes, durante e depois. Sofrer por antecipar as coisas que vão acontecer é uma habilidade exclusiva do ser humano, tá? Basicamente. Alguns animais podem adquirir esse condicionamento, né? Mas é através de algo muito menos racional, né? É algo mais instintivo, né? Nós, seres humanos, somos capazes de prever, né? De antecipar situações. Então, como? Eu posso fazer um planejamento, né? Nós somos os únicos animais, basicamente, que fazem um planejamento, né? Planejamento de uma viagem, planejamento de uma reestruturação de carreira, a gente planeja o que vai fazer do início ao fim numa reforma de casa, né? Mas com isso, né, vem também os malefícios, né? A gente acaba tentando antecipar situações que muitas das vezes a gente não tem muito embasamento sobre aquilo que a gente está antecipando, né? Então, assim, depois de toda essa explicação que eu dei, a gente já começa a entender por que o cérebro faz isso, né? Ele antecipa os sofrimentos. Então, de uma certa forma, é uma autodefesa. Sofrer por antecipação é uma forma da gente se autodefender, se autoprevenir de um sofrimento que está para acontecer. Então, o que acontece muito? Por exemplo, algumas pessoas já teve muitas decepções amorosas, né? Ela começa a conhecer uma pessoa, né? Ela já começa a sofrer por antecipação, pensando que, assim como os outros, essa pessoa vai abandoná-lo, vai traí-lo, que vai ser muito difícil, que vai ter muitas brigas e que não sei o que. Então, a pessoa já começa a sofrer por antecipação, né? E o que acontece, assim, que a gente não tem, muitas vezes a gente não tem todas as informações necessárias para julgar bem ou prever precisamente o que vai acontecer, né? Então, eu dei o exemplo do filho, né? Seu filho disse que vai para uma festa à noite, né? Então, assim, você já pode começar a sofrer pensando, né? E se acontecer alguma coisa com ele? Se ele bater o carro? Se eu for assaltado, né? Ou se ele for assaltado ou sequestrado?
Daí a gente começa a ser dominado por esses pensamentos e já começa a sentir ansiedade, coração acelerado, respiração ofegante, aperto ou dor no peito e tudo mais, né? E aí essa situação vai se repetindo com tudo, a gente começa a sofrer por antecipação com várias coisas, né? Geralmente a TAG, né, que é a transtorno de ansiedade generalizada, que começa é que a gente começa a se sentir ansioso com tudo, né? Então, o que a gente pode fazer no que diz respeito, assim, de forma mais geral e técnicas mais comportamentais para a gente tentar sofrer menos com a antecipação, né, antecipadamente. Eu vou passar aqui mais para o final, respiração diafragmática e exercícios de mindfulness. É um tipo de... pode ser considerado uma meditação, mas não tem a ver com religião e nada espiritual. É apenas uma forma de você aprender a focar a sua mente no aqui e agora. O que isso significa? Sofrer por antecipação é porque sua mente está lá no futuro, certo? A gente fala muito que a ansiedade é a doença do futuro, de pensar muito no futuro, e a depressão é a doença de pensar muito no passado, né? E o que a gente precisa pensar é no aqui e agora. Então, muitas das vezes a gente sofre por antecipação, mas a gente ainda nem está passando por aquela situação. Então, a gente precisa aprender a se situar no momento aqui, no que está acontecendo aqui com a gente agora. Bom, agora eu tô aqui sentada na minha cama, sentada no meu sofá, com o celular na mão, assistindo essa psicóloga falando sobre ansiedade, e é isso que está acontecendo nesse momento. Mais nada está acontecendo nesse momento. Então, não adianta ficar pensando no que vai acontecer, porque não está acontecendo, né? Então, ajuda muito a você a focar no aqui e agora. E essa respiração diafragmática, né, ajuda muito a diminuir a frequência cardíaca, ao ritmo da respiração, que isso também já vai te fazendo um exercício de autotranquilização, já vai diminuindo os sintomas de ansiedade. E em seguida, quando você estiver mais calma, você precisa começar a confrontar esse pensamento. Então, assim, o que eu gosto de falar é, um pensamento, ele é sempre uma ideia, ele não é uma verdade absoluta. Então, não é porque você pensou que verdadeiramente ou que concretamente aquilo vai acontecer, né? Então, se eu comecei a pensar aqui no caso do filho, e se meu filho for assaltado, se meu filho for sequestrado, não é porque eu pensei que vai acontecer, é uma ideia. Então, se acostuma com essa ideia de que o pensamento é só uma ideia e não uma verdade absoluta. A gente aprende certas coisas, mas não necessariamente elas são verdades absolutas. Tanto que as pessoas têm verdades diferentes, têm formas de pensar diferentes sobre a mesma coisa. Então, a partir daí, a gente já pode ver que esse argumento é válido. Nem tudo que eu penso é verdadeiro, porque se o outro pensa diferente, significa que pode haver mais de uma forma de pensar sobre a mesma coisa? Com certeza, né? Por isso que existe mais de um partido, por isso que existe mais de um time de futebol, por isso que existe mais de uma banda, por isso que existe mais de uma cor de roupa, mais de um tipo de roupa, por isso que existem N coisas diferentes, porque as pessoas não pensam igual, não têm o mesmo pensamento. E elas estão certas ou erradas? Não cabe a nós julgar, entender o que é certo e o que é errado, entender o que é certo e o que é errado, mas que com certeza você pode ter ideias diferentes para a mesma coisa, você pode. E será que você está tendo a ideia mais verdadeira, mais realista daquilo que está acontecendo, com você, ou aquilo que passa pela sua cabeça? Então a gente precisa se perguntar, qual que é a pior coisa que pode acontecer, que evidências isso de fato vai acontecer, né? Quais as evidências contrárias, ou seja, de que isso não vai acontecer, né? Quantas vezes, nesse caso, né? Quantas vezes ele já saiu à noite que você se preocupou da mesma forma e nada aconteceu, né? Então, quantas vezes a gente não se preocupou com alguma coisa que não aconteceu daquela forma, né? Se preocupou com uma viagem, se preocupou com uma palestra. A gente pensa tanto que algumas vezes pode coincidir de acontecer, porque não é improvável, não é que é impossível de acontecer, mas muitas vezes essa probabilidade é muito pequena e a gente sofre como se ela fosse uma verdade, como se já tivesse acontecido, né? E a última pergunta que você pode fazer é, tem algo que você possa fazer a respeito desse pensamento, a respeito disso que você está preocupado, né? Se é muito pouco provável que aconteça, se não tem nada que possa ser feito, desvie conscientemente o pensamento para outra coisa, né? Através dessa atividade de meditação ou para algum pensamento agradável ou atividade agradável, tá? Bom, como saber se tem o transtorno de ansiedade? É isso que eu tinha dito.
Através dessa palestra você já pode observar os sintomas e entender se você acredita que possa ter ou não, e aí, se você precisar, você busca ajuda profissional. É possível tratar a ansiedade só com terapia, sem medicamentos? Essa é a primeira pergunta. Sim, tá? Existem muitos casos que são tratáveis só com psicoterapia, mas dependendo do grau, da gravidade da situação e dos sintomas, o próprio psicólogo recomenda que as pessoas façam paralelamente à psicoterapia um tratamento medicamentoso, tá? Mas isso pode ser recomendado pelo psicólogo, ou se você quiser também fazer um tratamento medicamentoso, você pode ir direto num psiquiatra. É possível utilizar a hipnoterapia? A hipnoterapia é reconhecida pelo conselho. O conselho é o conselho, provavelmente o CRP, né? Ou o CFP, Conselho Federal de Psicologia. Bom, eu entendo, eu não... A hipnoterapia, sinceramente, assim, ó, não é uma prática que eu não utilizo, então eu não sei sobre a eficácia, tá? O que eu sei é que, assim, ó, a hipnose, ela é uma técnica utilizada dentro do consultório em processo psicoterapêutico de longo prazo, tá? Para acessar algumas memórias, algumas crenças, algumas coisas que elas são mais inconscientes, tá? Então, geralmente é o psicanalista, tá? Tá dentro dessa linha teórica da psicanálise. Eles utilizam dentro do processo psicoterapêutico para ajudar a pessoa a acessar informações que, de repente, por alguma questão muito traumática, ou mesmo por ser algo muito difícil, que causou muito sofrimento, a gente tende a sublimar. Ou seja, a gente para de acessar aquela informação, nosso organismo nos protege para isso. E a hipnose, dentro desse processo, vai nos ajudar a acessar essas informações que a gente perdeu meio que um pouco o acesso, para a gente olhar para isso, para a gente tratar isso, né, dentro de um processo psicoterapêutico. Se por hipnoterapia, que a pessoa quis dizer aquelas coisas que acabam vendendo aí de uma sessão de hipnose para resolver todos os problemas, eu não tenho medo de me posicionar no sentido de que eu não acredito e não recomendo, tá? Pra mim é como esse chá milagroso de emagrecimento. As pessoas, eu entendo que o sofrimento é grande. E quem sofre tem pressa, né? A mesma coisa, tem uma campanha aí que fazem, acho que é na Globo, contra a fome, que fala: quem tem fome tem pressa. E eu entendo que, assim, quem sofre tem pressa. E às vezes está muito desgastado e gostaria de uma solução mais rápida. Algo que fosse mais, né, essas soluções mágicas, milagrosas. E eu falo mágica milagrosa porque não existe. Imagina, né? Eu tenho vou fazer 32, não, eu tenho 31, vou fazer só em novembro. Muitas vezes essas pessoas sofrem com ansiedade, sofrem com depressão há 20 anos, há 25 anos, há 40 anos, né? Como que de um dia para o outro a pessoa quer se livrar de tudo isso? Não é assim. Não acredito, né? É como esses chás milagrosos, essas pílulas que as pessoas querem para emagrecer, né? A pessoa ficou 20 anos, a vida inteira de obesidade, a vida inteira comendo mal, a vida inteira se alimentando de forma disfuncional, não praticando atividade física, e aí quer começar a tomar Herbalife, quer começar a tomar só chazinho emagrecedor, ou tomar sibutramina, que é remédio que tem um monte de efeito colateral ruim, para emagrecer, porque não quer passar pelo processo. Não quer ter que fazer o esforço, não quer ter que fazer tudo que precisa ser feito para melhorar de forma saudável e duradoura. Mas, assim, pode até ser que eu esteja acabando com os sonhos e esperanças de algumas pessoas, mas eu sou bem segura em falar que não existe milagre, nem para emagrecimento, nem eu fiz um paralelo, né, mas principalmente para doenças psiquiátricas, doenças psicológicas, né? Porque existe um processo para ser feito ali. Se você quer um resultado saudável e duradouro, ou seja, realmente transformar a sua vida e não ser algo que só ali age no sintoma e que depois a qualquer momento pode voltar tudo de novo, porque você vê muito isso, talvez você já ouviram muito falar isso no processo de emagrecimento. Quando a pessoa emagrece muito rápido, ela ganha muito rápido também, né? Porque não mudou a forma de pensar, não mudou os hábitos alimentares, não mudou a forma de pensar sobre a comida, não mudou a relação dela com a comida, não mudou a relação dela com a atividade física. Eu tô fazendo esse paralelo porque às vezes é mais fácil entender quando a gente tá falando de uma outra coisa, né?
Não mudou, ela simplesmente tomou um remédio, mas e quer viver a vida da mesma forma, quer comer da mesma forma, quer fazer atividade da mesma forma, não vai manter esse resultado, né? A mesma coisa acontece com as doenças psicológicas, tá? E aí ela perguntou também, dentro da mesma pergunta, alternativamente, as práticas interativas atualmente do SUS, como acupuntura, aromaterapia, podem ajudar pacientes? É aquilo que eu disse. Sim, se fizer sentido, se fizer bem e se for utilizado paralelamente, né, com a psicoterapia e com o tratamento medicamentoso. Ansiedade tem cura só com terapia? Sim, já respondi essa pergunta, é bem parecida. Sim, para alguns casos, alguns precisam de acompanhamento psiquiátrico também. Como me ajudar a se ajudar e me tratar tendo uma família para cuidar, onde o desânimo toma conta? Essa foi a pergunta. Bom, preciso entender todo o contexto, tá? Mas assim, ter uma família para cuidar não é uma condição exclusiva, né? Dessa pessoa que perguntou. Não sei se a pessoa tá aí. Não é uma condição exclusiva dessa pessoa, né? Uma grande parcela de pessoas é casada, tem filhos, e às vezes outros membros da família para cuidar, né? Eu não sei todo o contexto, né? Tem que entender. Mas no meio de tudo isso, né? A gente precisa reservar um tempo, né? Vou falar como se fosse pra você, né? Não sei se a pessoa tá aí ou não, mas eu vou falar respondendo a pergunta como se eu estivesse falando pra pessoa que respondeu, né? No meio de tudo isso, de cuidar, eu entendo que muitas vezes a gente tem vários papéis. A gente tem que trabalhar, a gente tem que dar conta dos filhos, né? A gente tem que limpar a casa, a gente tem que ser mulher, ser esposa, ser profissional, ser tudo, né? A gente quer dar conta de tudo. Então, no meio de tudo isso, precisa reservar um tempo para você, né? Primeiramente, delegando tarefas. Então, assim, uma das coisas, um dos principais tipos de pensamento da pessoa ansiosa é que ela tem que estar no controle e controlar tudo o tempo todo. Não tem. Não tem e nem tem como, né? É impossível controlar tudo o tempo todo. Nós não temos esse poder. Né? Nós precisamos delegar tarefas, nós precisamos pedir ajuda das pessoas que moram com a gente. Se você fala de cuidar da família, querer dizer que toda a responsabilidade desse cuidado é seu, precisa delegar, né? Não sei o contexto, pode ser que você não tenha com quem delegar, né? Não tenha para quem delegar. A gente precisa entender, mas ainda assim, se essa responsabilidade for toda sua, seja compartilhar com o filho, seja pedir ajuda para a mãe, pro tio, a gente precisa ser humilde e pedir ajuda. Né? A gente não dá conta de tudo sozinho e nem precisa dar conta de tudo. Né? É justo que todo mundo que mora na casa tenha suas responsabilidades e você precisa delegar isso para as pessoas. Não é tudo sua culpa e não é tudo sua obrigação. Porque todo mundo tem suas responsabilidades. Né? E eu dou sempre um exemplo aqui não sei quem já voou de avião aí, né? Mas na orientação da aeromoça, né, uma das coisas que ela fala assim, né, que em caso de despressurização, né, ou em caso de qualquer caso de emergência, máscaras de oxigênio cairão sobre suas cabeças, né? É uma frase icônica, já devem ter ouvido falar bastante. E a orientação, inclusive, é que assim, se isso acontecer, você primeiro coloque a máscara em você, para depois você ajudar as pessoas que estão ali. Por exemplo, se você tiver com um filho ou idoso, ou mesmo ajudar outras pessoas necessitadas ao seu redor. E eu uso muito esse paralelo. Por que eles falam para você colocar a máscara primeiro em você? Porque se você não tiver com a boa oxigenação, você não consegue ajudar as pessoas necessitadas. Por exemplo, se você está com seu filho em casa, né, no avião, que ele é pequeno, ele não consegue pegar a máscara, uma coisa para você ajudá-lo, você precisa estar com a máscara, você precisa estar com a sua oxigenação boa. Então, para tudo é isso, não é egoísmo se colocar em primeiro lugar às vezes, para que você tenha sanidade para lidar com as outras coisas da sua vida. Então, busque encontrar esse momento de autocuidado. É normal vomitar durante as crises de ansiedade? Como eu disse, né, os sintomas são múltiplos e pode sim haver vômito durante as crises, né? Tenho pacientes que relatam enjoos, dor de cabeça, formigamento nos membros, né? E é sempre bom manter o check-up em dia até para descartar a possibilidade de alguma doença biológica, tá? Esse vômito acontece só durante a crise, você percebe em outros momentos, né? Já descartou qualquer possibilidade de doença biológica, né? Já fez os exames, tá tudo ok? Então, provavelmente é advindo de um cunho mais emocional, dessa questão da ansiedade, tá? O que é esquizofrenia?
Bom, a esquizofrenia, vou falar bem rapidamente também, porque não é o foco, né, do nosso encontro aqui. Mas ela é um tipo de transtorno mental também, né? Existe uma série de critérios que diz respeito aos sintomas, o tempo de permanência dos sintomas e o prejuízo da funcionalidade das áreas da vida da pessoa. Então, para diagnosticar alguém com esquizofrenia, eles precisam analisar os sintomas em si, o tempo de frequência desses sintomas e quais são os impactos e prejuízos que esses sintomas estão causando nas mais diversas áreas da vida da pessoa, tipo como trabalho, relações interpessoais, convívio em sociedade, esse tipo de coisa. Mas no geral, as pessoas esquizofrênicas, né, elas apresentam delírio, alucinação, discurso desorganizado, né, comportamento desorganizado ou catatônico, embotamento afetivo, que embotamento afetivo é aquilo que eu estava falando. Ele não consegue expressar ou mesmo identificar as próprias emoções, né? Confusão mental, né? A origem também é sempre a mesma, pode ter várias origens, ela é multifatorial, tá? E o tratamento também, como psiquiátrico e psicológico. Atualmente eu não faço psicoterapia e mesmo sabendo que a ansiedade pode chegar por diversos caminhos, quais seriam as dicas principais para flexibilizar a ansiedade? Bom, entender o que está no controle e o que não está, né? Assim, dicas bem gerais, né? Entender o que está no seu controle e o que não está, aceitar que temos controle limitado, ou seja, né? Não podemos controlar tudo. Desafiar os pensamentos ao invés de aceitá-los como verdade absoluta, então é isso que eu disse, pensamentos são só ideias, né? E não são verdades absolutas, então a gente tem que aprender a desafiar esses pensamentos para tentar trazer uma visão mais realista. Buscar fazer exercícios para respiração e principalmente os exercícios de mindfulness, exercícios de concentração, atenção plena. Buscar ajuda profissional para lidar com as causas da ansiedade, tá? Então essas são as dicas. Por que algumas pessoas ao saírem de casa têm dor de barriga de nervoso, mas quando estão em casa não sentem nada? Bom, pode ser um dos sintomas do que eu disse do transtorno de agorafobia, né, de síndrome do pânico, né, ou mesmo ansiedade social e até a TAG, tá? Acontece que provavelmente essa atividade de sair de casa causa ansiedade, né? Daí depende dos motivos do porquê que a pessoa se sente nervosa fora de casa, né? E aí a dor de barriga, ela é uma reação do nosso organismo, né? É uma reação ligada ao medo e à ansiedade. Bom, aí eu acho que já tá ficando muito tarde. Tem mais perguntas, mas talvez eu deixe para depois, porque já tá ficando bem tarde. Além disso, algumas pessoas colocaram mais perguntas aqui no chat, mas realmente a gente já ultrapassou, já estamos mais de 1h30 aqui conversando. Eu tô aqui só com o Saulo e com a Milena. O pessoal já deve ter cansado, que realmente foi muito tempo, muita informação. Eu vou gravar alguns vídeos com as outras perguntas, tá? E vou passar e passo pra vocês. E passo nos grupos e na lista. Vou gravando os vídeos. E aí, por último, só pra encerrar, quero saber de vocês, assim, se vocês estão com tempo, Milena e Saulo aí, para eu passar 2 técnicas. Eu também vou enviar isso depois nos grupos e na lista. Técnica de autotranquilização e relaxamento, mas eu vou passar de forma bem rápida. Posso passar? Sim, Milena, sim. Saulo, tá aí com a gente ainda? Ou dormiu? 10h03 da noite. Bom, vou indo até lá. Bom, como eu tô também gravando esse vídeo, depois vai ficar salvo e aí eu separo e ponho nas redes sociais. Eu vou compartilhar aqui, apresentar. Bom, a primeira técnica é dessa concentração seletiva, tá? É um tipo de técnica que nos ajuda a desfocar o pensamento daquele pensamento ansioso e nos ajuda a focar ali naquele momento do aqui e agora, tá? Que é para os pensamentos os pensamentos geram as emoções.
Então, para a gente sentir menos ansiedade, a gente pode desviar o pensamento ansioso para outra coisa, a fim de diminuir esse sintoma de ansiedade, tá? Então, essa técnica de concentração seletiva, tire o foco do pensamento, da sua respiração e do seu batimento cardíaco. Então, quando você está numa crise de ansiedade, as pessoas tendem a ficar prestando atenção na aceleração do coração e na respiração. Então, tire o foco de prestar atenção nisso, selecione um objeto qualquer no ambiente, né? E concentre-se nele. E mentalmente, ou mesmo em voz alta, comece a descrever o objeto. Então, até trouxe o exemplo aqui, né? Observe a imagem ao lado e descreva todos os detalhes. Então, você pode pegar uma capa de caderno, um quadro, alguma coisa com um pouco mais de riqueza de detalhes, tá? Uma capa de um CD, né? Não sei hoje em dia se alguém ainda tem CD, DVD. Uma capa de jogo de videogame, qualquer coisa que tenha uma fruta, né? Que tenha riqueza de detalhes, e você vai descrevendo detalhe por detalhe. Então, no caso desse vaso aqui, você pode falar assim, é um vaso azul e branco, tem 2 folhinhas aqui embaixo, e aí tem os pezinhos bem fininhos desse, que parece um passarinho, um ganso. Tem a asa dele aí na frente do peito, tem um círculo subindo, tem 4 linhas. Você vai descrevendo bem detalhadamente aquilo que você visualiza e foca seu pensamento ali, tá? Pode ser que o seu pensamento queira dar uma escapulida, você acaba voltando naquele tipo de pensamento que você estava, mas quando você tomar consciência de que a sua mente divagou, você retoma a concentração para o objeto. Respiração diafragmática, né? A calma, eu falo assim, a calma ela é incompatível com a ansiedade. Então, a respiração ajuda a desacelerar os batimentos cardíacos, né, e a relaxar a musculatura. Quando você começa a fazer isso, isso é incompatível com a ansiedade. Então, a ansiedade começa a diminuir. A concentração na respiração ajuda a afastar pensamentos ansiosos e tira o foco da crise, né? Faça esse exercício regularmente, todos os dias e várias vezes ao dia, se puder, mesmo quando não estiver em crise, pois te ajuda a criar o hábito e será mais fácil praticar nos momentos de crise. Então, você se senta confortavelmente ou deite-se, né, em um lugar confortável. Coloque a mão sobre o peito e a outra sobre, aqui, um pouquinho em cima do umbigo, tá? Comece a respirar calmamente, né? Se você está respirando rapidamente, comece a diminuir o ritmo da sua respiração. Respire devagar. Não precisa puxar muito ar, apenas respire devagar, né? Não precisa fazer aquela respiração profunda, porque isso pode acelerar o batimento cardíaco. Apenas comece a respirar normalmente, mas de forma devagar, leve e fácil, tá? Pode ser pela boca ou pelo nariz, o que for mais comum para você. Comece a respirar, conforme você começa a respirar, comece a perceber que comece a respirar de forma que a sua mão que esteja em cima do peito fique parada e só a mão que está na barriga se movimente. Então, por que ela é diafragmática? Para que o seu estômago aqui, ó, suba e abaixe, e você não respire pelo peito, para não estimular a frequência cardíaca, tá? Então, você respira pelo diafragma, você deixa a barriguinha subir e a barriguinha descer, e aí deixa a mão no peito paradinha. Comece a controlar o ritmo da respiração, né? Conte até 3 quando inspirar e mais 3 ao soltar. Então, faça essa contagem para você perceber que está respirando devagar. Feche os olhos em seguida e continue se concentrando na mão da barriga e na respiração, por pelo menos 5 minutos, né? Pode até colocar um despertador no celular para não ter que ficar se preocupando com quanto tempo você ainda tá lá, tá? Comecem, faça esse tipo de exercício. Existe no YouTube, se você tem dificuldade de se concentrar sozinho, meditações guiadas, né? Então, você pode colocar ali, buscar um vídeo de 5 minutos, você pode colocar respiração diafragmática, pode colocar esse nome, né? Respiração diafragmática guiada, que você vai ter uma ajuda da voz ali do vídeo, né? Te conduzindo para você ter maior facilidade de fazer esse exercício, tá? Caso você não consiga decorar isso, ou mesmo praticar sem a ajuda de algum guia. Faça isso inicialmente com um guia de algum vídeo do YouTube e depois você já vai conseguir fazer sozinho. Outras técnicas, né? Hora da preocupação, né? Essa é uma técnica bem comum, mas é muito eficaz, né? Estabelecer um horário para se preocupar.
Parece até meio doido, mas é verdade, né? O estabelecimento de um tempo determinado para se preocupar permite que você limite a sua preocupação a um horário e local específico e coloque suas preocupações de lado até o momento definido, tá? Quando eu digo preocupações, são aquelas preocupações incessantes que ficam martelando a nossa cabeça, aquele medo, aqueles pensamentos negativos, aquelas coisas que nos fazem sentir ansiedade. Obviamente, tem coisas que a gente precisa resolver no dia a dia, seja no trabalho ou em casa, que não pode esperar um horário determinado, mas tem coisas que pode, né? Então faça essa análise, né, desse pensamento. Por exemplo, eu posso estar aqui com vocês e já começar a pensar e me preocupar com os atendimentos que eu tenho que fazer amanhã. Mas não é hora para isso, porque eu estou fazendo uma outra coisa e não há nada que eu possa fazer aqui que vai resolver o meu problema de amanhã, né? Então eu pré-estabeleço 15 minutos durante o dia, né? Ou 20 minutos, e não perto da hora de dormir, tá? Porque quando a gente começa a pensar nessas preocupações, a gente fica um pouco mais acelerado e perto da hora de dormir pode fazer com que a gente perca o sono, né? Então você sente, né? Faça um ritual, você senta numa cadeira, escreva quais são as preocupações específicas, né? E faz isso diariamente e perceba que você vai começar a primeiro perceber que você se preocupa sempre com as mesmas coisas, né? E quando você se preocupar com algo fora do horário, né, escreva essa preocupação num pedaço de papel ou num bloco de notas no celular e deixe de lado até a hora da preocupação, tá? Então, se você se lembrar de alguma coisa que te preocupa durante o dia, escreve e guarde para pensar na hora da preocupação. E no fim da semana, volte para cada anotação e teste a previsão, ou seja, quais aquelas coisas que te preocuparam efetivamente aconteceram, tá? Aliado a isso, tem essa outra técnica que eu falo que é a prática da oração da serenidade, né? Qual que é essa oração? Aqui falar, né, é uma orientação que é uma oração que traz uma espiritualidade, né, uma religiosidade que fala de Deus, mas quem não tiver religião, ou mesmo, né, quem tiver alguma outra religião, pegue só a ideia da coisa, tá? É só uma referência. Então a oração é assim, ó: Deus, dai-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para saber a diferença entre ambas. Então, colocando isso na prática, né, quando você pega o hábito de listar as suas preocupações, você pode depois começar a categorizá-las em duas categorias, né, separá-las em duas categorias. A primeira é o que está no meu controle. Então, muitas vezes você vai começar a perceber que você está se preocupando com coisas que não estão no seu controle, não tem nada que possa ser feito, tá? Vou dar acontece muito, um exemplo. Você marca uma viagem, talvez você espera tanto por aquela viagem, e aí vai chegando perto da viagem, você vai vendo que o tempo vai mudando, que talvez vai começar a chover e tudo mais, e aí você começa a lastimar, né? Tipo, só comigo acontece essas coisas, bem no final de semana que eu vou, tá chovendo, né? Vai chover, nossa, eu sou mesmo um azarado, nossa, nada dá certo realmente pra mim, né? Mas vamos analisar o quanto você pode ou não controlar a chuva, né? Chuva é uma coisa que acontece o ano inteiro, né? E com certeza não foi só você que marcou viagem naquele dia. Então, o quanto esses pensamentos, né, só acontece com você, se é mesmo um azarado, ou só porque você marcou uma viagem e vai chover, é realista, né? Não é. Na verdade, eu ia falar, é bem pouco realista, não é realista, né? Porque a chuva é um fenômeno da natureza que você não controla, né? Então, eu tô falando de algo bem específico, mas existem N coisas que a gente não controla, né? O que a gente não controla? Não controla o que os outros pensam da gente. Aqui, ó, exemplos de coisas que não podemos controlar: o tempo, o clima, a forma de pensar das pessoas e o jeito de ser das pessoas, o que as pessoas pensam a nosso respeito ou não. A gente não consegue controlar esse tipo de coisa, né? O tempo a gente não consegue controlar. Às vezes a gente quer encaixar tudo dentro de um dia, né? Mas a gente não consegue controlar isso, né? A gente não consegue fazer mais tempo, né? Ou fazer com que o tempo passe rápido. A gente quer que uma coisa chegue logo. A gente não controla o tempo. Então, qual que é a utilidade da gente se preocupar com isso, né? E a outra parte da lista é o que está no meu controle, né? Você coloca ali aquilo que você pode fazer alguma coisa e o que não está no seu controle. Ou seja, aquilo que não há nada que eu possa fazer em relação. E ao olhar para as duas listas, né? Começa a tentar se acostumar com essa ideia de que no nosso controle é limitado, né?
Não podemos controlar tudo o tempo todo, então aceite essas incertezas e controle limitado e concentre sua energia em resolver aquelas coisas que estão no seu controle, que estão numa outra lista, né? Então, do outro lado da lista, coisas que estão no seu controle. Aquilo que você pode ter alguma ação, aquilo que você pode fazer alguma coisa para mudar, né? Então, você vai se concentrar em buscar uma forma de resolver aquilo. E aí você já começa, a partir daí, organizar essas preocupações. Elas já não ficam mais tão emboladas na sua mente, só te causando ansiedade. Você começa a categorizar, você começa a organizar essas preocupações, tá? E aí, quando você pega essa lista das coisas que você pode controlar e você vai utilizar a última técnica, que é resolução de problemas, né? Então, com essa lista de problemas e preocupações em mãos, você pega essa que está no seu controle e você começa a estabelecer prioridade. Então, o que você precisa resolver primeiro, o que pode ser segundo, o que pode ser terceiro, tá? Por ordem de importância e urgência, né? Depois você vai montando um plano de ação para cada problema, né? Ou preocupação que você tem para resolver, estabelecendo um prazo para realizar e como ela será realizada. Então, por exemplo, um exemplo de preocupação. Eu não vou ter dinheiro para pagar todas as contas no fim do mês, né? Pode ser uma preocupação que fica martelando na sua cabeça. Ela é uma preocupação, tá no seu controle ou não tá, né? Por exemplo, o fato de ter dinheiro ou não para pagar as contas, tá no seu controle ou não tá? Depende, isso vai depender de cada um, pode ser que esteja, pode ser que não. Mas na maioria, pode ser que, né, na maioria das vezes, você possa fazer alguma coisa. Então, qual que é o exemplo que eu trouxe aqui? O que você pode fazer, né? Cortar custos até o fim do mês e fazer alguma renda extra, né? Beleza. Como você vai fazer? Então, você pode fazer uma lista de todas as contas e custos e ver onde pode cortar ou diminuir e pesquisar na internet 3 formas de fazer renda extra, né? É isso que como você vai fazer. Quando eu vou fazer? Aí você estabelece um prazo. A lista de despesas e a pesquisa eu vou fazer até dia 6 do 2, e preciso ter dinheiro sobrando até dia 28 do 2, né? E você pode, inclusive, fazer essa tarefa dentro daquele momento da hora da preocupação, que é o momento que você se separa para pensar sobre essas preocupações e aquilo que você tem ou não que fazer, tá? Tirar essas pendências da frente, tentar fazer o máximo para resolver tudo aquilo que está no seu controle, já é uma ótima forma de você começar a diminuir a ansiedade, porque essas pendências deixam a gente bem ansiosos, né? E a última, eu tenho que falar a última técnica, mas aí tem mais uma quando eu vejo, né? Que além de se concentrar nas preocupações, habitue seu pensamento a lembrar-se das coisas boas e de tudo que você tem de bom, né? Pensar negativo é hábito. A gente acaba criando esse hábito ao longo da nossa vida. Então, a gente precisa criar novos hábitos, inclusive de pensamento, né? Então, assim, anote tudo pelo que você é grato, mesmo que sejam poucas coisas, né? Lembre-se dela todos os dias. Né? Faça um ritual matinal de ler essas anotações e leia também quando estiver triste e sem esperança, né? Você pode ler todos os dias, mesmo quando você estiver bem, para você reforçar esse pensamento, e quando você estiver triste e sem esperança, você relembrar os motivos pelo qual é grato, pelo qual a sua vida vale a pena ser vivida, né? Bom, então essas são algumas técnicas comportamentais que auxiliam nos sintomas de crise de ansiedade, né? Preocupação excessiva, procrastinação e falta de controle e organização da própria vida, né? Para trabalhar mais profundamente os pensamentos negativos, emoções, traumas, história de vida, conhecer outras técnicas que vão te ajudar a superar a ansiedade patológica e te permitir ser protagonista da própria vida, faça o acompanhamento psicológico. Enfim, nossa, deixa eu ver quanto tempo de 1h33 de apresentação. Bom, Saulo e Milena que ainda estão aqui, quiserem escrever aqui, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Como foi, né, receber todas essas informações? Muita informação, muito complexo. Podem se manifestar aí. Muito obrigada pelas dicas, tenho certeza que vão melhorar. Que bom, Saulo, que bom. Bom,
eu tô lá nos grupos, né? Provavelmente, Saulo, você recebeu meu contato, né, pelo um dos grupos, então se precisar de ajuda, se precisar conversar, eu estou à disposição. Me chama lá no particular, nos grupos, tá bom? Que a gente conversa. Identifiquei com quase todos os sintomas, mas já faço um tratamento recorrente. Ah, muito bem, Mi. Ele é essencial na minha vida. Ah, é importante. A gente não pode negligenciar os nossos sofrimentos, os nossos sintomas, né? Não é frescura, né? Não é culpa, não é maldição, não é culpa, não é punição, é uma doença e a gente precisa de tratamento pra gente ter uma vida melhor. Então, sigam essas dicas, espero que essas informações possam ter ajudado a trazer mais clareza sobre o que é ansiedade, sobre o que é o que são esses transtornos e os sintomas e quais são os possíveis tratamentos. E eu me mantenho à disposição de vocês, tá bom? A qualquer momento, para conversar, para maiores esclarecimentos. E muito obrigada por ficarem até o final. Sempre é bom alguma alternativa antes de tomar medicamentos. Fica a dica. Ah, legal. Ah, entendi, Saulo. Sempre é bom pensar em outras alternativas antes de começar o medicamento, né? Por isso que é importante o acompanhamento profissional, né? Principalmente o psicológico, porque se você não quiser tomar medicamento, eu já tive pacientes que eu recomendei o uso de medicamento, tá? Recomendei, mas eu não posso obrigar ninguém a tomar. E por fim, a pessoa, ela tinha ela dentro das crenças dela, do que ela acreditava para a vida dela, enfim, ela não queria tomar o medicamento, né? E tudo bem, eu expliquei para ela que talvez o processo fosse um pouco mais demorado e que ela ia continuar sentindo alguns dos sintomas, mas que também teria eficácia. E aí, o medicamento também, Saulo, se bem acompanhado de um bom psiquiatra, né, existe o início, o meio e o fim do tratamento, o desmame, né, para que não vire um vício e que a pessoa não dependa daquilo. Então, o tratamento medicamentoso também bem conduzido, não feito por conta própria, ele é muito bom, né? Mas se você acredita que pode buscar outras coisas antes de começar a tomar o medicamento, a psicoterapia é a principal coisa que você pode buscar antes de começar a tomar o medicamento, né? Buscar informação, né? Tentar colocar em prática as informações que você aprende, né? Tudo isso que eu falei aqui, põe em prática, né? Absorva isso, para que com certeza isso já começa a te ajudar a melhorar. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada por estarem comigo até agora. E me mantenho à disposição de vocês, como eu disse, tá bom? Um beijo a todos. Obrigada, Mi. Um beijo, boa semana para vocês e até mais. Tchau, tchau.